Na última semana, o Episcopado Brasileiro esteve reunido na 59ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, onde foram discutidos e votados assuntos importantes da nossa Igreja e também atualizações das novas diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. E para fazer um balanço dos dias de trabalho durante a Assembleia, eu tenho a alegria de conversar com Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo de Guarapuava, no Paraná, e membro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Dom Hamilton, boa tarde, sua bênção, bem-vindo. Boa tarde, Padre Ellington. Muito obrigado, Deus o abençoe, bem como todos os telespectadores deste programa tão importante aí para a comunidade católica. Estamos aí. Dom Hamilton, primeiro eu quero agradecer o senhor ter separado um tempinho na agenda para falar com a gente. É muito importante essa avaliação que o senhor vai nos apresentar, uma vez que nós estávamos há 2 anos e meio sem reuniões presenciais, devido às restrições da pandemia da Covid-19. Eu queria que o senhor falasse para nós como foi essa experiência de fazer uma assembleia em 2 etapas. Uma, se nós poderíamos dizer assim, online e outra presencial. A experiência ela foi muito boa. Eu diria que não só esta que agora foi presencial, que foi a segunda etapa da nossa Assembleia, mas também aquela que foi online, no mês de abril, que foi a primeira etapa. Foi uma semana e agora nós tivemos mais uma semana. Mas nada substitui o presencial, já que a CNBB ela tem como objetivo primeiro a comunhão dos bispos ou entre os bispos. E essa comunhão é importante, mesmo que ela se manifeste de forma virtual, o contato, o diálogo, a escuta, a troca de experiência, tudo isso em vista da missão, nada pode substituir. Quero lembrar que a última assembleia que nós tivemos aí de 10 dias, ela aconteceu no ano de 2019, que antecedeu a pandemia que nós tivemos no início do ano de 2020. Já em 2020 foi cancelada a nossa assembleia. 2021 nós a fizemos de forma online. E agora em 2022, em 2 etapas, prevendo que poderíamos estar reunidos presencialmente no segundo semestre. Por isso, ela foi colocada no mês de setembro, finalzinho de agosto, início de setembro, prevendo que a Covid-19, a pandemia, já estaria bastante tranquila para que pudéssemos nos reunir. Até porque vários temas que nós refletimos, discutimos e de alguma forma aprovamos, seja o ano passado na Assembleia Online e seja na primeira etapa deste ano, necessitava de uma votação presencial. Então ela foi muito importante. Eu destaco aqui, nesta etapa, 3 momentos. Primeiro, a comunhão entre os bispos. É importante selar essa comunhão, é importante nós estarmos juntos. Também um conhecimento dos novos bispos que chegam no Episcopado Brasileiro. Segundo, o momento das votações. Nós tivemos vários documentos, depois eu posso falar um pouco de cada um. E terceiro, a celebração presencial dos 70 anos da existência da CNBB. A CNBB ela foi criada por Dom Helder Câmara, ainda quando bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em 1952. Então, nós estamos no ano de celebrar este jubileu. E esse momento teve como, foi nessa etapa, um momento privilegiado de celebrar os 70 anos e um momento especial dentro da Basílica Nacional de Aparecida. Dom Hamilton, nós observamos que a celebração desses 70 anos acontece num momento muito importante para a história do nosso país.
Como a CNBB ela se vê a partir da sua identidade, uma vez que foram votados, e me corrija se eu estiver errado, alterações no seu estatuto, que necessitavam ser realizados presencialmente, não foi isso? Isso. Já foi pedido, eu acredito, porque eu cheguei no episcopado no ano de 2017. Eu completei 5 anos de ordenação episcopal, de nomeação e ordenação. E nós já ouvíamos falar da necessidade de uma atualização do estatuto. Alguns números necessitavam ser alterados. Então, uma equipe de bispos e peritos foram formados e eles estiveram sob a coordenação de Dom Moacir, que é o arcebispo de Ribeirão Preto, e essa equipe foi trazendo os números, os bispos foram sugerindo essas alterações, e nós chegamos no momento que pequenas alterações agora foram feitas, algumas palavras apenas, para que pudéssemos, então, votar o novo estatuto da CNBB. Novo porque alguns números foram acrescentados e outros foram mudados. E eu gostaria de lembrar uma palavra, uma afirmação de Dom Moacir. Numa entrevista ele diz: o estatuto da CNBB é a identidade da CNBB. Sem o estatuto, nós não temos, é como se não tivéssemos identidade. Então agora podemos dizer que nós temos uma identidade como representação do episcopado brasileiro, uma conferência dentro da participação da sociedade. E nós percebemos que a CNBB, embora nos últimos anos tenha sido muito atacada, mas ela representa todos os bispos, e no momento nós somos 465 bispos, sendo que 308, podemos dizer, estamos na ativa. E nós temos 157 que são eméritos ou aposentados. Já completaram os 75 anos, entregaram as suas dioceses ao Papa e hoje estão aí curtindo a emeritude. Porém, também colaborando nas dioceses e em toda a evangelização. Perfeito. Teve um tema muito importante essa fase da Assembleia Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Como o senhor observa a relação desse tema com a vida da igreja no Brasil e, é claro, esse momento de rever os objetivos da ação evangelizadora para o futuro da nossa igreja aqui no nosso país, Dom Hamilton? O processo sinodal não é uma novidade agora do Papa Francisco. É um pedido e é o jeito que caminhou o Concílio Vaticano II. Os papas que vieram, a partir do concílio, buscaram trazer a sinodalidade como jeito da igreja ser e da igreja se expressar, enquanto hierarquia, mas sobretudo enquanto povo de Deus que caminha, batizados e batizadas. O Papa Francisco, ele tem uma frase bastante contundente com relação à sinodalidade. Sinodalidade é aquilo que o Espírito quer para a igreja nesse terceiro milênio. Ou seja, uma igreja que de fato caminhe junto. E caminhar juntos não significa uniformidade nas ideias, mas significa uma unidade mesmo nas diferenças de ideias, de personalidades, e regiões, culturas, etnias. Uma igreja universal, uma igreja presente em todos os continentes, de forma efetiva e afetiva. Já há mais de 2000 anos, essa igreja está aí como instituição forte. Ela precisa resgatar a cada momento esta unidade, que se expressa na diversidade. Eu quero lembrar Santo Agostinho, lá ainda, acho que no século V, final do século V, início do século VI,
que Agostinho dizia, que na pluralidade permaneça a caridade. O Concílio Vaticano II buscou resgatar, tanto que a partir do Papa São Paulo VI, ele institui os sínodos, porém esses sínodos que reúnem os bispos em Roma, estava sendo mais uma opinião dos bispos do que traziam nas dioceses, do que uma síntese daquilo que acontecia de fato nas dioceses como um processo de escuta e de diálogo. O Papa Francisco resgata o Vaticano II e traz o processo de escuta, acrescentando uma palavra jesuítica, que é o discernimento. Esse é o acréscimo do Papa Francisco, uma grande contribuição no processo sinodal. E depois dessa primeira etapa que já fizemos nas dioceses, já encerrou-se também no Brasil, nós tivemos um momento de partilha de todo esse serviço ou esse trabalho elaborado aí nas dioceses. Uma equipe central da CNBB já fez a síntese e que parte agora para a segunda etapa, que é a etapa continental. Então, nós percebemos claramente que não podemos deixar de lado o que é um processo sinodal. Caminhar juntos, em primeiro lugar, é escuta. Não significa juntar tudo, mas significa valorizar cada pessoa, cada instância diocesana, cada igreja particular. E assim, a partir de cada pessoa, cada cristão, cada diocese, nós olharmos o que o Espírito está dizendo à igreja neste momento da história. O Papa Francisco tem lembrado sempre que o processo sinodal não parte de uma realidade humana, mas de uma realidade divina. É uma ação do Espírito Santo. É a vontade de Deus para a sua igreja neste momento da história e a partir dela para gerações futuras. Então o tema foi muito importante e atual. Sentimos esta comunhão, participação em vista da missão de cada diocese e da igreja como um todo nesta segunda etapa da Assembleia. Dom Hamilton, nós vimos também que a 59ª Assembleia Geral da CNBB divulgou a mensagem da CNBB ao povo brasileiro sobre o momento atual. E eu gostaria que o senhor pudesse destacar o que mais lhe chamou a atenção nessa mensagem ao povo brasileiro e a nossa responsabilidade, é claro, de fazer com que essa mensagem seja conhecida nas nossas comunidades e paróquias, né? Ótimo. Eu gostaria de lembrar que já é de praxe em cada assembleia nós fazermos 3 mensagens. Uma para o cardeal, que é o prefeito da congregação dos bispos, ou dicastério para os bispos. A segunda mensagem é para o Papa Francisco, ou sempre para o Papa e para o cardeal que preside a congregação dos bispos. E a terceira mensagem é para o povo brasileiro. Essas 3 mensagens, elas foram feitas na primeira etapa, ainda no mês de abril, e agora repetiu-se dentro do momento histórico, brasileiro e político que nós estamos vivendo. Quero realçar, então, essa mensagem, que ela foi escrita por uma equipe, mas ela foi trabalhada a partir de sugestões e propostas dos bispos nesta Assembleia. Então, é trazido um esboço e depois todos os que desejam participam da elaboração da mensagem. Já foi dito desde o início, na elaboração dela, que o momento político, ele é difícil, porque nós estamos, infelizmente, vivendo um momento de polarizações muito radicais. E qualquer forma que os bispos se manifestem, um lado ou outro enxerga da sua forma. Então, o momento é delicado, é perigoso, mas a CNBB, na sua dimensão profética e evangélica, ela não pode deixar de dar uma palavra ao povo brasileiro. Eu ressalto nesta mensagem
em primeiro lugar, tentando nos situar no momento histórico. Lembrando que a presença de Deus, a nossa espiritualidade, a nossa busca de santidade, da vivência espiritual, ela não anula, pelo contrário, ela inclui a realidade humana e todas as situações que o povo brasileiro, de modo particular, está vivendo. Nós estamos celebrando agora 200 anos da independência do Brasil. Temos muita coisa a celebrar, mas temos muita coisa ainda não só como processo, mas para consertar, mas muita coisa ligada à independência, à liberdade, que ainda não aconteceu. Ainda somos presos ou escravos de várias situações no campo político, no campo econômico, cultural, e que é preciso que, através dos tempos, sobretudo, nós vençamos injustiças sociais de várias formas. Então, não podemos nos calar. Nós precisamos estar lembrando que a responsabilidade de cada brasileiro de melhorar o Brasil, de torná-lo como expressão de um reino de Deus já acontecendo na Terra, embora o reino definitivo é só na eternidade, mas a responsabilidade é de cada brasileiro e, de modo particular, de cada cristão. E a oportunidade para melhorar o Brasil é o nosso voto. Também foi lembrado que nós não podemos escolher o menos ruim, mas nós podemos apostar e devemos naquele candidato bom, não só bom de ideias e de algumas propostas, mas particularmente pela sua conduta. Nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina social da Igreja, onde nós podemos nos basear para analisar os nossos candidatos. E aqui, a nossa mensagem, ela deixa claro que a CNBB, ela não está de um lado nem do outro, ela não é partidária, mas à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja, é preciso ajudar o povo brasileiro a discernir para votar bem. A mensagem também, ela é uma mensagem de esperança. Diante da situação em que nos encontramos, é preciso que nós reafirmemos a nossa fé, a nossa esperança, os valores evangélicos, valores éticos, morais, tudo aquilo que a Igreja tem defendido ao longo de 2000 anos, que continuamos a defender. Muitas vezes a CNBB é acusada de um lado ou do outro e não é verdade. É preciso que nós olhemos, analisemos a mensagem, mas à luz da palavra de Deus e da doutrina social. Dom Hamilton, eu acho que uma parte também importante da mensagem, se o senhor me permite, é a referência que é feita sobre a manipulação religiosa que é protagonizada por políticos e religiosos, que vai desvirtuando os valores do Evangelho e muitas vezes dividindo as nossas comunidades, as nossas dioceses e paróquias. E às vezes nós vemos membros da própria comunidade e igreja caminhando na contramão do Evangelho e, consequentemente, das orientações da igreja. E isso, de fato, e eu acho que é necessário dizer, não é nada cristão e não é nada, que nos liga profundamente à pessoa de Jesus Cristo, não nos identifica com ele, não nos coloca numa situação, digamos assim, de conversão contínua, né? Com certeza, padre. Qualquer manipulação, seja ela religiosa, ideológica, tudo isso é muito ruim. Isso afeta, tira a liberdade das pessoas. Todo cidadão é livre para escolher e votar. E não pode aqui haver nenhum tipo de manipulação, sobretudo naquilo que nós temos de mais precioso, que é a fé, é a religião de um povo. A Constituição brasileira, ela garante essa liberdade religiosa. Isso precisa ser respeitado. E como cristãos, nós cremos neste valor. Olhamos os valores humanos, mas olhamos também os valores
que a partir do Evangelho nós vamos aprendendo com Jesus Cristo. E nenhuma ideia de manipulação pode levar as pessoas a votar nesse ou naquele candidato. Claro que a religião ela está envolta nas realidades sociais, como eu disse. O mandamento maior qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então eu não posso me voltar apenas para o alto, esquecendo que o amor ao próximo implica cuidado, implica justiça, implica inclusão, implica trabalho, implica alimento. Pessoas que estão morrendo de fome, desempregados, eu não posso ficar omisso ou indiferente a qualquer realidade de dor que os seres humanos estão sofrendo. A paixão de Jesus Cristo, historicamente, aconteceu ontem. Mas a paixão de Jesus, ela continua na paixão do mundo. Perfeito. Em todas as pessoas que estão sofrendo. Particularmente no corpo místico de Cristo. Paulo fala dessa realidade na primeira carta a Coríntios, no capítulo 12. Quando um membro do corpo de Cristo sofre, todos os outros membros precisam se voltar para esta parte que necessita de mais atenção e mais cuidado. É isso que a mensagem da CNBB, é isso que a mensagem da igreja, ela busca trazer neste momento que estamos às vésperas de uma eleição. Dom Hamilton, muito obrigado pelas palavras de esclarecimento, pela entrevista. O senhor sempre à disposição, muito prestativo aqui na TV Pai Eterno. É uma felicidade ouvi-lo mais uma vez. Forte abraço, um bom trabalho para o senhor. Eu gostaria apenas de encerrar, Padre Hélio, lembrando também que nós aprovamos alguns documentos importantes, né? Nós tivemos a aprovação, por exemplo, não só do Estatuto, mas também do Missal. O Missal já caminha há 18 anos. Em cada assembleia foi aprovada uma parte. E agora nós concluímos, o Missal vai para Roma para uma aprovação final. E no primeiro semestre do ano que vem, se Deus quiser, nós já estaremos aí com um novo Missal ou um Missal mais atualizado. Também nós tivemos a aprovação agora de um documento sobre a Palavra de Deus, que é um dos pilares das diretrizes da ação evangelizadora do Brasil. As diretrizes, elas serão prolongadas mais por causa do sínodo, né? Que nós vamos ter o encerramento em 2013, mas está aí o pilar da palavra, que vem como documento da CNBB, para aprofundarmos. Estamos no mês da Bíblia. É importante a valorização da leitura, da oração e da prática da palavra de Deus. Nós tivemos momentos muito importantes. E lembrando, 70 anos da CNBB. A festa da CNBB, que teve início com Dom Helder Câmara, é a festa de todo o povo cristão, particularmente os católicos do Brasil. Que Deus abençoe a todos e todas. Vamos votar bem e vamos continuar caminhando em caminho de unidade, de sinodalidade, participação em vista da missão. Nossa missão é a missão de Jesus Cristo. Muito obrigado, Dom Hamilton. Um abraço. Eu que agradeço. Deus abençoe.